Oi, eu sou a Fernanda e nesse vídeo eu vou estar falando sobre os livros que eu li no primeiro trimestre. Mas antes de eu começar o vídeo, vamos para aqueles avisinhos de sempre. Não esquece de deixar o seu curtir. Se for novo aqui no canal, se inscreva, seja bem-vindo. Compartilhe o vídeo, comenta bastante aqui embaixo. Eu preciso muito saber a opinião de vocês sobre o que vocês acham do vídeo. Me segue nas minhas redes sociais. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, compra pelos meus links. Quando vocês compram qualquer coisa na Amazon, vocês me ajudam muito a manter o canal aqui na internet. Também tem grupinho de oferta para vocês no Telegram e no WhatsApp. Eu fico colocando algumas promoções, não só de livros, mas de outras coisas que eu acho que talvez vocês tenham interesse. Inclusive, todos esses links de redes sociais, da Amazon, grupo de ofertas, fica tudo aqui na descrição do vídeo, então é só clicar que vocês vão encontrar todos esses links. E agora, bora pro vídeo. Simplesmente, eu dei uma pausa para correr atrás do meu cachorro, que pegou uma coisa e ele podia se engasgar, e eu estava correndo atrás dele. Já estou com muito calor, porque eu já estava, porque as luzes esquentam muito. Tem luz aqui atrás, duas aqui na frente. Bom, e o primeiro livro que eu li nesse ano, nesse primeiro trimestre, em janeiro no caso, foi O Amor Não Tem Nome. Foi um romance bem fofinho. E nesse livro a gente vai ter, ele é um romance, a gente tem aqui uma editora de livros e a gente tem um autor, uma autora. Só que essa autora, ela é um suspense, ela usa um pseudônimo. E a editora, essa pessoa que vai se tornar a editora dos livros dela, é super fã. A sua vida amorosa foi baseada nos livros dessa autora. E ela vai ter uma surpresa ao descobrir que essa autora, na realidade, é um autor. Não é spoiler, mesmo porque a capa mostra um autor e uma mulher. Então não é spoiler. E nisso, eles de cara, eles vão se detestar, eles vão ficar implicando um com o outro. Então no início a gente tem ali um pouquinho de um bom enemy to lovers. Depois a gente vai ver eles se conhecendo melhor, eles criando ali uma relação, criando uma amizade, depois eles vão se conhecendo e vão começar a sentir um sentimento a mais um pelo outro. E a gente vai perceber que esse é o tipo de romance onde não é aquele romance cheio de hot, não é aquele romance cheio de pegação, cheio de beijos e amassos, é mais aquele tipo de romance construído de forma delicada, gradativa, para no final a gente ver um desfecho bem mais fofo. Então, se você gosta de livro cheio de pegações, você não vai gostar desse livro, porque ele é um livro mais lento, onde realmente eu acho que tá mais naquela de os personagens se conhecerem. Mas eu particularmente gostei muito. E o segundo livro que eu li foi A Estranha Sally Damond. Esse aqui foi um livro de suspense, também do Grupo Record. E, gente, eu amei esse livro. Ele é um livro de suspense, onde a protagonista, que é a Sally, ela é um tanto quanto estranha. Ela tem aí alguns problemas de sociabilidade. O pai dela criou ela de forma bem fechada. A mãe dela faleceu há um tempo e ela era muito apegada somente ao pai dela. Certo dia o pai dela falece e ela simplesmente vai tacar fogo no corpo do pai dela, o que é crime. Então aquilo vai fazer com que a atenção volte até ela. E quando essa atenção fica toda nela, fica ali polícia investigando, pessoas do passado aparecendo, a gente vai descobrir coisas sobre o passado dela, coisas assim, super gatilhos. O pai dela esconde vários segredos. Então a família dela é toda cheia de segredo, ela vai descobrir coisas do passado dela que nem ela mesma estava esperando. E muita gente não gosta desse livro, e muita gente ama, muita gente gostou muito do livro, mas o final nem tanto. Eu particularmente entendi o que a autora quis fazer com isso, mesmo porque é algo bem real. E eu gostei muito da escrita, eu simplesmente devorei o livro. No final tem uns aspectos que eu não gostei, que é por isso que eu tirei meia estrelas, mas eu favoritei o livro porque eu gostei muito, eu devorei o livro. Mas é uma escrita muito boa, é um mistério, um suspense muito bom e eu super indico mais cuidado porque é um livro que tem muitos gatilhos. E já que eu estou falando de gatilhos, eu vou estar aqui falando de Flores Partidas, que foi o terceiro livro que eu li e eu simplesmente devorei porque a escrita é muito boa, o mistério, o suspense, a investigação. Aqui no livro a gente já começa com a morte de uma pessoa. Ele vai ter um homem aqui que ele vai ser assassinado. E com a morte dele, a mulher dele vai descobrir algumas coisas no computador dele. E ela vai passar a investigar depois de que ela vê certas coisas ali naquele computador. Certas coisas que eu digo que é um tanto quanto perturbadora, bizarra. E você fica assim de boca aberta, sem conseguir dormir, bem, bem doido. Porque esse livro aqui é mais de 18, tá? Porque é muito pesado. O que acontece nesse livro? E ela vai reencontrar uma irmã que ela não vê há mais de 10 anos. A família dela é uma família, digamos que, desestruturada, porque a irmã dela
uma outra irmã dela, a Júlia, há muito tempo atrás, por volta dos seus 20, 21 anos, simplesmente sumiu. E nisso a polícia procurou ela por um tempo, mas meio que depois desistiu e ficou por isso mesmo e acaba que considerou que ela tinha fugido com alguém. Só que a gente vai descobrir o que realmente aconteceu com a irmã dela. A gente vai descobrir coisas pesadas demais, coisas que aconteceram com o pai dela, porque depois disso a família ficou totalmente desestruturada. Então a gente vai ter aqui uma investigação muito frenética, a gente vai descobrir barbaridades, vai ter um livro cheio de plot twist, e leiam, mas muito cuidado, muito gatilho, e é proibido para menores de 18 anos, porque realmente são coisas bárbaras. Então tenha estômago para ler esse livro, mas eu amei. 5 estrelas, favoritado. Eu tava muito na onda do suspense, então eu resolvi pegar esse aqui, que foi um livro que eu comprei na Bienal do Rio, que é O Farol. Esse aqui foi um livro que eu gostei, mas eu não amei. Eu dei 3 estrelas porque não é o tipo de livro que eu particularmente gosto. Eu gosto muito de livro onde tem muitos plot twists, várias reviravoltas, muitos acontecimentos onde eu fico tentando descobrir o que está acontecendo. Só que aqui a gente tem um livro sobre personagens. Inclusive, o próprio Farol é um grande personagem. E o livro ele fala sobre o desaparecimento de 3 faroleiros. 3 homens trabalham no farol e eles simplesmente desaparecem sem deixar vestígios. O farol estava trancado por dentro, então as pessoas ficaram se perguntando como foi que eles fugiram. Só consegue sair desse farol se alguém vier de barco e pegar eles. Então fica aqui o mistério. Será que eles simplesmente sumiram? Será que eles se mataram? Será que alguém matou eles, sequestrou eles? Será se o corpo deles caíram no mar? Então fica assim várias perguntas. Tem uma questão aí que o relógio ficou parado em 1 hora. Tem um detalhe onde na mesa só tinha posta, a mesa estava posta para 2 pessoas e a terceira pessoa. Então, sim, tem várias teorias e aí fica se perguntando, será que foi uma pessoa que sequestrou eles ou se é algo sobrenatural? Então a gente fica assim naquela. O livro ele vai te mostrando os personagens, vai contando o passado deles até chegar no exato momento do acontecimento aqui que aconteceu com eles, né? E quando chega o desfecho, você já sabe o que aconteceu, porque como o livro é um livro que fala sobre personagens, de acordo com o que a gente vai conhecendo a personalidade dessas pessoas, a gente descobre o que de fato aconteceu. Então ele não é um livro que vai te dar aquela grande surpresa. Você já realmente já está preparado para aquilo que vai acontecer. É um bom livro, mas não é um livro com grandes reviravoltas. Aí eu saí do suspense, daí desses mistérios, e entrei num bom drama, que foi Relatos de um Gato Viajante. Esse livro aqui, foi um livro que eu li muito rápido. Ele é um livro que vai ser narrado através da visão do gato, que eu achei uma ótima sacada. Eu nunca tinha lido um livro nesse estilo, onde o gato está narrando. E eu gostei muito porque a gente vai acompanhar a viagem do gato, que é o Nana, com o seu dono, que eu acho que é Soturo, não lembro mais o nome dele, mas enfim. Por alguma razão, o dono do gato vai ter que deixar ele com algum amigo. E ele vai de casa em casa, visitando esses amigos para descobrir quem é que pode ficar com o gato dele, porque ele é muito apegado a esse gato. E nessa viagem a gente vai conhecer um pouco do passado do dono do gato, vai conhecendo um pouco da personalidade do gato. E o gato, gente, é muito engraçado, ele é muito inteligente. E a gente tira várias risadas para no final eu simplesmente me desidratar de tanto que eu chorei, porque é uma história muito linda. A gente vê como os dois são muito ligados um ao outro, mesmo o gato no início tendo aquele receio, ele acaba se apaixonando pelo dono dele. Então, gente, é uma história muito linda e é muito bom acompanhar aí essa viagem desses dois, essa grande aventura deles, e eu favoritei esse livro porque eu simplesmente amei. Aí eu parti para um romance, então eu li O Beijo da Neve, da Babia Sete, foi o meu primeiro livro que eu li da autora. Esse aqui é um romance também com Enemy Lovers, fake date, e eu gosto muito quando tem essas tropas. Os personagens são bem construídos, a gente vai ter aqui uma patinadora que estava em ascensão, mas que por problemas familiares teve que parar de patinar. A gente tem aqui um patinador super famoso, já ali no auge da sua carreira, mas que por alguma razão ele simplesmente desapareceu. Anos depois, os dois reaparecem e o caminho dos dois vai se cruzar. Ela era muito fã dele no passado, mas por algum motivo ela passou a detestar ele. E nisso eles vão ter que conviver. E aqui a gente vai ter aquele romancezinho cão e gato. A gente tem personagens com problemas familiares gigantescos. Então a gente tem todo ali um mistério envolvendo o personagem. A gente tem todo um drama familiar. A gente tem cenas hots mesmo, bem hots. Então eu gostei muito dessa mistura de drama familiar com Enemy to Lovers, fake date,
romance hot. Então, para mim, foi um livro que foi bem escrito e eu simplesmente li ele todo numa noite. A única coisa que eu deixei pro final foi, acho que os 2 últimos capítulos, mas eu fui terminar de ler ele 3 horas da manhã, 4 horas, aí eu precisava dormir, então eu dei uma pausa para finalizar no dia seguinte. E para esse livro eu dei 4 estrelas, porque foi realmente uma leitura que eu gostei muito, mas eu senti que faltou alguma coisa, não sei, eu sei que eu dei 4 estrelas, nem faz sentido, né? Porque eu gostei muito do livro, mas é isso. Depois eu li esse livro aqui, isso aqui já foi pra, acho que fevereiro, março, nem lembro mais, que foi Uma Luz na Chama. Eu sou apaixonada por essa série e por esse spin-off. Esse aqui é o spin-off da série de Sangue e Cinzas. E aqui a gente vai ter a história do Nikitos e da Silva. Nesse livro, a Silva vai descobrir que a vida dela está dependendo da pessoa que ela jurou matar, que ela deveria matar para poder salvar o mundo dela. Na contrapartida, a gente vai ver os dois implicando um com o outro, né, com certa raiva, porque ela quebrou a confiança dele, mas eles vão ter que se unir para poder salvar não só o mundo deles ali, mas também o plano mortal, porque o plano mortal é ligado ao mundo deles. Só que eles vão descobrir uma coisa que vai abalar todas as estruturas dele, porque uma coisa só tem solução se acontecer uma coisa bem brutal. Então, eu gostei muito do livro, gostei muito do romance. Tem hot, tem um draminha ali e o universo que ela criou é simplesmente incrível e eu sou apaixonada pelo Nikitos. Ai, gente, ele é incrível, perfeito. E o spin-off é 1000 vezes melhor do que a série principal. E depois disso eu li A Zona Morta, do Stephen King. Esse aqui foi um livro também que eu li bem rápido. Esse aqui é um livro, digamos que mais político do que terror. Ele é um livro também que tem alguns gatilhos. Aqui a gente tem o personagem, o John Smith. Ele, em certo dia, ele passa por uma maré de sorte. Ele joga esse jogo aqui de roleta e simplesmente ele ganha todas. E aí ele tá ali com a namorada, espécie de namorada, uma jovem que ele conheceu recentemente, tá super apaixonado, e ela por ele. E na volta pra casa ele tá voltando de táxi e simplesmente ele sofre um acidente e fica durante 4 anos e meio em coma. Então depois que ele acorda do coma, depois de 4 anos e meio, ele simplesmente descobre que quando ele toca na mão da pessoa, ele consegue ver o passado, o presente e consegue ver o futuro. E também quando ele toca em objetos dessa pessoa, sei lá, uma blusa da pessoa, ele também consegue. E com isso ele vai ficar super famoso, as pessoas vão ficar em cima dele. Só que em determinado dia, ele vai tocar na mão de um político. E quando ele toca na mão desse político, ele vê um futuro desastroso, um desastre que talvez acabe com a humanidade. Então ele vai ter que decidir o que ele vai fazer com isso. Se ele deve interferir ou não, ou se ele deve tomar certas atitudes. E eu gostei muito do livro, foi um livro que eu li super rápido, foi um dos primeiros livros do King que eu simplesmente devorei. E eu dei, eu acho que 4 estrelas, porque como eu não sou muito de ler livros com temáticas mais políticas, então não é o tipo de livro que eu curto muito, mas mesmo assim eu gostei muito. Tem até que uma perseguição contra um serial killer, que ele vai ajudar a investigar. Então é um livro bem escrito, mas como não era o meu gênero, eu dei 4 estrelas. Depois eu li uma graphic novel, que é Um Ladrão Entre as Árvores, da Sabatari. Esse aqui é uma história que acontece antes de Uma Chama Entre as Cinzas, e eu sou apaixonada por essa série de fantasia, uma das melhores, diga-se por sinal. E aqui nessa graphic novel a gente vai ter o Elias, a Ellen Aquila e o Tave, mais jovens, tendo que cumprir uma missão. Eles vão ter que ir numa ilha, pegar tipo uma espécie de veneno e levar de volta para os marciais. Só que lá vai acontecer várias coisas, eles vão descobrir várias coisas. E a gente, inclusive, vai ver a morte de um personagem que é citado em Uma Chama Entre as Cinzas, que meio que causa certo remorso nas pessoas que ficaram vivas. Então é uma HQzinha bem bonitinha, bem curtinha, eu li todo num dia e bem gostosinha de se ler. Depois eu li A Última Casa, da Rua Needles. Esse aqui foi um livro assim que muito bom, mas um tanto quanto confuso. Eu passei o livro todo confuso, sem entender nada. A gente tem a narrativa do Ted, a gente tem a narrativa da Olivia, que é uma gata. A gente tem a narrativa da Lauren e tem a narrativa da Didi. Então, a gata narra, tá? O nome da gata é Olivia. E a gente vai acompanhando aquelas narrativas, você vai ficar tentando entender o que aconteceu, porque uma menina foi sequestrada. E ela é citada no livro, que é até conhecida como a menina do picolé. Ela sumiu há muito tempo, então teve uma investigação, mas ninguém encontrou ela. E nisso a irmã dela, que é a Didi, está tentando descobrir o que realmente aconteceu.
E a gente fica ali vendo essas visões e você fica muito confuso, é uma escrita bem confusa. Só que no final, ele vai explicar tudo o que realmente aconteceu e você vai ficar, tipo, o que aconteceu aqui? Você vai ficar bem confuso, mas você vai entender, no final ele explica tudo. Muitas pessoas não gostam justamente por ser confuso. Então, tem gente que fala que é um livro que não merecia tanto hype. Ele é um livro que do nada voltou a ter um hype atualmente. Eu acho que foi porque o GF falou sobre ele. Eu particularmente gostei muito, porque quando ele explica o que de fato aconteceu, o que de fato está acontecendo, tudo faz sentido. Você estava totalmente confuso e do nada você liga ali, apertou o interruptor e tudo se clareou e você entende. Talvez por isso você não goste. Até para explicar é confuso, porque eu não posso falar muito porque senão vai ser spoiler. Mas é mais ou menos isso. Você lê o livro, fica bastante confuso, mas depois o autor explica tudo direitinho e você entende tudo. É mais ou menos isso. E por último, eu li esse livrão aqui, que é Todo Recomeço Começa de um Fim, da Camila. Esse aqui é um livro nacional e eu gostei muito do livro, ele é gigantão. Só que é um livro mais de 18, é um livro muito pesado, porque tem muitos gatilhos, abuso sexual, pedofilia, abuso físico, abuso psicológico. A gente tem uma personagem que a gente vai acompanhar ela desde a sua adolescência até a sua vida adulta, mas a gente vai ver coisas do passado dela de quando ela era criança. Ela tem vários traumas, então a gente vai acompanhar as várias fases da vida dela, entendendo tudo o que aconteceu. E esse livro é um livro que fala muito sobre perdão, aquela questão de que eu preciso perdoar para poder recomeçar. Afinal, aquilo teve um fim, mas não quer dizer que é o fim de verdade. Então ela meio que supera os traumas para poder conseguir continuar a vida dela. E ela vai ter vários personagens que ela mudou a vida dessas pessoas, meio que com palavras. A vida dela vai mudar de uma forma incrível. Mas também acontece muita coisa ruim na vida dela. Então eu senti às vezes que era muita coisa ruim acontecendo. Tipo no livro Uma Vida Pequena, era muita coisa ruim acontecendo. Então eu tinha que parar, dar um tempo para depois recomeçar, porque senão ficava uma coisa muito pesada para se ler, porque são coisas horríveis, tipo em Uma Vida Pequena. Mas é um livro muito bom, porque por mais que seja grande, eu estava tão viciada nessa leitura que eu estava lendo até pelo celular, quando eu esqueci o Kindle. Então eu estava ali na fila da clínica esperando para ser atendida, então eu estava ali com o celular quando eu esquecia o livro ou quando eu esqueci o Kindle. E eu amei o livro, fora que a autora é uma fofa, é uma maravilhosa, então sempre que eu queria eu conversava com ela, ela falava sobre o livro. Então, tipo assim, é um livro muito gostoso de se ler. Eu vou deixar aqui também o Instagram da autora para vocês irem lá. E é um livro que está disponível no Kindle Unlimited, é livro nacional e, como eu digo, vamos sempre apoiar as leituras nacionais, os autores nacionais, que isso é muito importante. Bom, gente, então é isso. Isso foi tudo que eu li nesse primeiro trimestre, né? Janeiro, fevereiro e março. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal.